favor, então, pode tomar uma poltrona. A gente vai ter agora o primeiro painel do dia. O tema vai ser Energia para um Novo Mundo, Desafios e Oportunidades para essa transição numa perspectiva multidimensional. Para se juntar à governadora, eu tenho a honra de chamar o José Aldemir Freire, diretor de Planejamento do Banco do Nordeste, que já falou conosco hoje e retorna para esse painel. A Verônica Coelho, que é presidente da Equinor Brasil, o Ítalo Freitas, vice-presidente de Comercialização e Soluções em Energia da Eletrobras, e a Solange Ribeiro, vice-presidente da Neoenergia e vice-chair da UN Global Compact. Chamo também Marina Grossi, que vai moderar essa discussão. Marina conduzirá, então, os trabalhos. Alô? Prazer enorme estar aqui com essas pessoas aí brilhantes aqui do lado. Vamos começar já com a governadora aí para ela continuar um pouco a conversa. Mas o tema desse debate, e eu falei rapidamente aí sobre NDC, né? O mundo inteiro está entregando suas novas contribuições, vão ter novas metas. E aí é importante falar que o Brasil está em uma condição ímpar. O mundo inteiro está descrente que a gente consiga segurar o aumento da temperatura em 1,5 graus Celsius. Mas o Brasil pode fazer isso. Quem pode manter 1,5 graus Celsius vivo é o Brasil. Um país continental que, se cumprir a lei, a gente resolve a nossa NDC. Então, que se deve principalmente ao desmatamento ilegal. Então, nessas condições, que sorte que a gente teve de estar sediando uma COP, podendo olhar para a ciência e falar, mesmo que a gente tenha só 5% das emissões globais, a gente consegue resolver esse problema e a gente quer inspirar o mundo a estar indo nessa direção. Então, nesse momento de novas contribuições, as chamadas novas NDC, né, que são as contribuições nacionalmente designadas, os novos compromissos de cada um dos países, é também um momento para a gente ver, como eu disse antes também, essa transformação, essa transição corporativa, como é que isso fala com a NDC, como são as políticas regulatórias também e investimentos, que é uma outra parte importante que a gente vai colocar aqui. Então, governadora, eu gostaria de começar com a senhora, reiterando aí que o Rio Grande do Norte, que gera cerca de 32% da energia eólica, inaugurou, a senhora estava falando aí, 13 novos parques só em 2024, né? E qual é o papel do Estado no alcance dessas novas NDCs? Qual o papel, o que o Rio Grande do Norte, como é que ele pode estar se colocando, tendo esse potencial, como é que ele pode estar se colocando nesse novo momento? Bom, mais uma vez, bom dia. Olha só, viu, Aldemir, as mulheres aqui são maioria, viu? Essas mulheres aqui exercendo um papel tão importante, né, gente? Aí, à frente das suas empresas, enfim, para mim é uma alegria estar aqui nessa mesa com vocês, a Solange, Verônica, Marina, junto aqui com o Aldemir e Ítalo. Mas, Marina, de forma bem objetiva, veja bem, o desafio está posto. O compromisso do Brasil no que diz respeito à questão das mudanças climáticas é reduzir 37%, se eu não me engano, até 2025 e chegar a 43% até 2030. E é aí exatamente que entra o papel do Rio Grande do Norte e do Nordeste, dado exatamente essa realidade que nós temos, né? É fato, nós respondemos por mais de 85% da produção de energia renovável no país. O que é que nós precisamos? Precisamos exatamente de ampliar esses investimentos, né, para que a gente possa exatamente continuar crescendo e dar a nossa contribuição. O Rio Grande do Norte está celebrando precisamente uma década do maior líder de produção de energia eólica no Brasil. 10 anos, ultrapassamos a marca de 10 gigawatts e estamos a caminho para chegar a 13 gigawatts, dados os projetos já contratados e em curso. A eólica, como os senhores sabem, é a modalidade predominante, mas um crescimento grande da energia solar fotovoltaica
E agora também nos aproximando, né, de novas fronteiras, que é o offshore, combinado com a questão do hidrogênio verde, né? Semana passada, inclusive, Marina, nós tivemos um feito aqui no Rio Grande do Norte. Saiu daqui do Rio Grande do Norte o primeiro contrato, portanto, a primeira nota fiscal, me refiro ao contrato que foi celebrado a semana passada aqui, entre a CPFL e a Cimento Mizu, vinculada ao grupo Polimix. Para quê? Já para produção e venda do hidrogênio verde. Um investimento em torno de 40 milhões, isso pode ser pequeno, mas olha o simbolismo que isso está tendo. Que aqui não é mais memorando, é a nota fiscal. E o que foi assinado aqui a semana passada, voltado inclusive para uma indústria de base, a construção civil. O que é que isso significa do ponto de vista de levar o hidrogênio verde para lá, de descarbonização e, ao mesmo tempo, uma cadeia produtiva que gera muito emprego. Offshore, assim como o Ceará, como outros estados, o Rio Grande do Norte tem, nesse exato momento, 13 projetos sendo avaliados pelo IBAMA. Nós temos, inclusive, também uma parceria com a Neoenergia aqui presente, né, Solange? Exatamente para desenvolver estudos, né, nessa área. Ao mesmo tempo, temos feito um esforço aqui para que o Rio Grande do Norte possa ter uma infraestrutura adequada para dar vazão exatamente desse potencial que nós temos, e essa infraestrutura que nós estamos trabalhando aqui é exatamente o chamado Porto Indústria Verde, que eu gostaria, inclusive, de pedir a atenção dos empresários, das empresárias aqui presentes. Esse projeto que está em desenvolvimento no Rio Grande do Norte, ele se constitui, nesse exato momento, a estrutura do ponto de vista portuária mais inovadora, mais moderna, voltada principalmente para essas novas fontes de produção de energia, que no caso, os senhores estão vendo aí, que no caso é o offshore com o hidrogênio verde e exatamente os seus derivados. Claro que o porto não tem só essa função, Marina, ele é muito propósito, mas o foco seria exatamente esse. E por que da necessidade exatamente de uma infraestrutura portuária dessa? É porque fica a se perguntar, Elber, o que é que nós vamos fazer com esse potencial imenso que nós temos, dado a qualidade dos nossos recursos eólicos? O Rio Grande do Norte não está liderando isso por acaso, nem por sorte, não. Primeiro, nós temos uma matéria-prima aqui incontestável. Realmente, a melhor qualidade dos ventos está aqui no Rio Grande do Norte e no Nordeste. O sol, que todos nós exatamente sabemos. E, repito, com essa nova fronteira que é exatamente o offshore. Então, para ir concluindo, nós precisamos de uma infraestrutura que a gente possa escoar exatamente esse potencial. Agora, quero destacar aqui o seguinte, que é evidente que nós queremos que esse potencial que nós temos, do ponto de vista de produção de energia limpa, ele, antes de mais nada, ele sirva, está entendendo, para gerar emprego para o nosso povo. Nós nos sentimos muito orgulhosos de ser o estado mais verde do planeta, mas, ao mesmo tempo, 90% da energia que a gente consome vai toda para outras regiões, inclusive acudindo quando tem a escassez do sul e do sudeste, beleza. Agora, nós precisamos, repito, que esse potencial que nós temos aqui da produção de energia se volte, está entendendo, para a industrialização da nossa região e do nosso país. O Nordeste, por razões históricas que os senhores sabem, infelizmente, não deu os passos que deveriam ter sido dados do ponto de vista do desenvolvimento econômico e social a partir da questão da industrialização, por razões históricas que todo mundo sabe. Então, nós não podemos perder agora essa oportunidade. É evidente que, com o potencial que nós temos de produção de energia limpa, claro que vamos exportar, não estou aqui dizendo que nós não vamos fazer isso, inclusive uma exportação do ponto de vista competitiva. Agora, nós não queremos, de maneira nenhuma, se resumir, está entendendo, apenas a vender commodities, apenas exportar energia para o mundo.
Antes de mais nada, esse potencial, repito, tem que se voltar para a nossa região, para gerar empregos para o nosso povo. É disso que se trata exatamente o Porto Indústria Verde que os senhores estão vendo aí. Uma área de mais de 13 mil hectares. A modelagem é uma parceria público-privada, um custo estimado em torno exatamente de 5 milhões. Nós estamos agora na fase de obter a licença de autorização portuária por parte do Ministério, e uma notícia boa é que o BNDES agora está assumindo os estudos de modelagem do porto com relação ao processo de licenciamento ambiental. E, por fim mesmo, para concluir, claro que dentro disso tudo, o grande desafio nosso do poder público, das empresas, que é dar o caráter a essa transição que está colocada, trazendo o aspecto do ponto de vista da inclusão. Esse é um grande desafio que nós temos, grande desafio, porque avançar nessa temática significa a gente ter um olhar cada vez mais atento, né, para as regiões, para as comunidades, como mitigar esses impactos, sem esquecer de maneira nenhuma de olhar para as pessoas, de cuidar das pessoas, como a gente gerar emprego e renda para essas comunidades, onde esses parques eólicos chegam, etc. e tal. Esse é um olhar que nós temos aqui muito atento aqui no Rio Grande do Norte, para o qual eu tenho chamado muito as empresas para aprofundar exatamente esse debate. Transição energética é inexorável. Agora, essa transição energética, se ela não for justa, meu amigo, isso não vai a lugar nenhum. Vai ser um desastre. Ela tem que ser justa, ela tem que ser inclusiva, para que a gente, se Deus quiser, possa caminhar para um mundo de paz, prosperidade e justiça social. Obrigada, Mara. Obrigada, governadora. Esse é o grande desafio, né? Como é que a gente, e justamente a parte social é a mais difícil da gente estar levando. E como é que a gente faz o nosso ativo ambiental resolver o nosso grande passivo social. Essa combinação é desafiadora, são as 3 crises que eu falava, e a parte mais vulnerável é justamente a social, mas é dela também que vem as respostas que a gente precisa. Verônica, eu queria falar com você um pouquinho, um pouco na linha do que você já estava falando na sua fala inicial, e a Equinor está fazendo vários projetos aí na Noruega, enfim, em outros lugares, mas eu queria ver com o recorte do Brasil, como é que você vê esse potencial do Brasil com soluções como as que a Equinor está fazendo globalmente, né? Então, nessa conciliação, mas particularmente, o recorte do Brasil, o que ele diferencia do que a Equinor está fazendo no resto do mundo? Qual é o olhar que tem para o Brasil? Está funcionando? Está me ouvindo? Marina, a Equinor, como eu falei, tem a tradição... Vocês estão ouvindo bem? Melhorou agora? A Equinor tem transição energética justa como parte essencial da sua estratégia. E isso já há muito tempo, na verdade. Tanto é que um exemplo disso é que captura e estocagem de CO2 a gente já faz desde 1996. É isso mesmo, 4 anos depois da COP de 92, aqui foi no Rio de Janeiro. Alguns de nós aqui vamos lembrar bem desse evento, a Equinor já vem desenvolvendo tecnologias necessárias para a descarbonização do sistema energético, né? E a emergência climática impõe que todas as indústrias realmente tenham esse compromisso. No caso, por exemplo, de captura e armazenagem de CO2, a gente vê que isso é, sem dúvida, uma forma muito eficiente de evitar que os gases, que invariavelmente vão ser ainda produzidos e lançados, seriam lançados ou possam ser lançados na atmosfera, na verdade, sejam capturados e estocados de forma segura no subsolo. E a gente tem projetos dessa natureza, como você falou, fora do Brasil, essencialmente na Noruega foi o primeiro, a gente já tem em várias outras partes do mundo, e a gente entende que esse é um tipo de projeto que a gente também pode trazer para o Brasil. Assim como a tecnologia das eólicas offshore, que a gente vem trabalhando, a gente também já iniciou estudos
aqui, inclusive processos junto ao IBAMA, para avaliar a viabilidade econômica desses projetos aqui também no Brasil, e vimos já há alguns anos contribuindo de forma efetiva e trazendo o nosso conhecimento e a nossa experiência para esse debate aqui no Brasil, de forma a tornar possível e viável e sustentável, tanto do ponto de vista ambiental, com as melhores práticas para minimizar o impacto ambiental, mas também sustentável do ponto de vista econômico para todos os agentes, que isso seja possível. Mas isso não vai ser um processo fácil. Isso implica que, como foi dito antes, é importante que haja uma grande orquestração entre governo, sociedade, iniciativa privada e todos os entes, para que o país possa tomar as suas decisões e viabilizar negócios dessa natureza. O projeto de Northern Lights, por exemplo, que foi o nosso primeiro projeto em escala comercial, junto com a Total, a Shell e outros parceiros, feito na Noruega, contou com uma cooperação com o Estado, em que o Estado bancou, financiou 69% dos investimentos nesse projeto. Essa foi necessária naquela realidade norueguesa, e é importante que a gente aprenda com essa experiência e possa adaptar para o contexto e a realidade aqui do Brasil, que é diferente e requer soluções diferentes e que sejam pensadas de formas criativas. Mas a gente é muito comprometido com isso, tem trazido realmente toda a nossa expertise. A outra coisa que eu acho que é muito importante, e a gente tem trazido sempre para o debate, é que haja os incentivos corretos, não só do ponto de vista de financiamento, e esse eu sei que é um tema que vai ser discutido aqui mais tarde, mas também os incentivos para que isso se torne sustentável comercialmente. A União Europeia, por exemplo, tem um preço por tonelada de carbono emitido na atmosfera. Atualmente está em 60 euros por tonelada. A Noruega tem um compromisso de trazer esse preço para 200 euros. Aqui no Brasil, de novo, eu acho que o debate é importante para a gente ver no longo prazo como se faz esse negócio ser sustentável para todos os atores, né, desse processo. Porque aí, sim, as indústrias têm o incentivo correto para investirem nas tecnologias que viabilizem que as emissões, qualquer tecnologia que viabilize, por um custo menor que a redução das emissões passam a ser sustentáveis também do ponto de vista econômico e tem esse incentivo a longo prazo. Então, o Brasil tem um potencial enorme para muita coisa acontecer. CCS, que é a captura de carbono, né, a sigla em inglês, é uma delas, offshore wind é outra, mas é importante que o arcabouço regulatório, também do ponto de vista econômico e ambiental, de licenciamento ambiental, que é outro ponto-chave, seja amadurecido. Mas a gente não precisa só olhar para coisas que são mais de longo prazo, né? O Nordeste brasileiro é absolutamente rico em tudo quanto recurso natural que disponibiliza, viabiliza muitos negócios já no curtíssimo prazo. E a gente tem aqui já em operação 2 parques solares, um deles aqui no Rio Grande do Norte, que foi a primeira vez que eu encontrei a governadora. A gente inaugurou aqui o projeto de Mandubim, que é o segundo maior parque solar do Brasil, complexo solar do Brasil, e um eólico em terra, também aqui no Nordeste, e a nossa subsidiária Rio Energy tem um portfólio de projetos de mais de 1 giga ainda a ser desenvolvido, a maior parte deles aqui no Nordeste brasileiro, gerando oportunidades de negócio e melhoria de vida para todos. Agora, eu queria voltar um pouquinho só para óleo e gás, porque, como eu falei, não existe transição energética justa e inclusiva, governadora, sem que os hidrocarbonetos façam parte desse processo também. Porque qualquer mudança abrupta neste contexto e na geração das diversas fontes de energia pode gerar escassez energética e uma escalada de preços que a gente já viu em 2021 acontecendo, e foi muito doloroso. Vai só causar exclusão, ao invés de inclusão. Eu acho que, então, é importante a gente pensar, sem grandes
rejeições em relação a todas as fontes energéticas e como que a gente utiliza de todas elas da melhor maneira possível, da forma mais responsável. E a Equinor tem um compromisso muito forte em ser líder no processo de descarbonização da sua própria produção e de desenvolvimento de outras tecnologias para que outras indústrias também possam. Nós somos muito orgulhosos de dizer que temos, no nosso processo produtivo de óleo e gás, o menor índice de emissões por barril produzido de toda a indústria, menos da metade de toda a indústria de óleo e gás, da média da indústria de óleo e gás, inclusive aqui no Brasil, onde a gente também, a despeito de existir ou não precificação para o carbono já emitido, neste momento, nós investimos muito em tecnologias que tragam essa possibilidade de redução de emissões de carbono nas nossas atividades de óleo e gás também. E, por fim, também pesquisa e desenvolvimento para continuar com esse desenvolvimento que é tão importante. Inclusive, um projeto aqui com a Federal do Rio Grande do Norte para desenvolver biohidrocarbonetos, que é também mais um desses combustíveis do futuro. Então, muita coisa que a gente está fazendo aqui no Brasil também, Marina. Obrigada, Verônica. Precificação de carbono, que é uma das questões que ajudam nessa transição para o portfólio mais renovável, de uma economia mais limpa, é uma das grandes bandeiras do CBEDS, né? E o mercado regulado de carbono, que a gente tem contribuído para o plano de transformação ecológica do ministro Haddad, espero que esteja em vias de ser votado, aí, depois que a gente viu ser assinado o Pacto de Transformação Ecológica, que juntou, acho que esse é um fato inédito no mundo inteiro, o Executivo, o Judiciário e o Legislativo. Então, assinaram um pacto para que esse plano de transformação ecológica, de fato, ocorra. E uma das questões que estão lá emperradas, e que desde 2016 o CBEDS contribui, é o mercado regulado de carbono. Ítalo, eu vou pegar um pouquinho, ouvir um pouco de você. A gente estava falando aí com a governadora sobre a questão social, e a Eletrobras, ela está em quase todos os estados brasileiros, então eu queria saber um pouquinho como é que se vocês se relacionam, como é que, com as comunidades locais, como é que é o relacionamento saudável, o que vocês aprenderam com isso, né? O que você pode compartilhar dessa atuação, tanto nas populações impactadas, quanto também pelas atividades, quanto de aprendizados aí que você tenha para compartilhar um pouquinho com a gente. Estão ouvindo aí, né? Bom, perfeito. Bom, obrigado, Marina. Governadora, é um prazer estar aqui. A Eletrobras, uma parceria do CBEDS, a Eletrobras, que é um patrimônio nacional, né? É uma empresa 100% brasileira, formada por acionistas brasileiros, e agora num novo ciclo. Só em números um pouco, eu vou falar um pouco sobre a Eletrobras. Somos a maior empresa de energia renovável da América Latina, talvez do Hemisfério Sul, com 43 gigawatts de potência instalada, 75 mil quilômetros de linha de transmissão e pronta para atender a todos os requisitos da transição energética, porque ela tem um patrimônio que muito poucas empresas no mundo e países buscam na transição energética, que é o 24/7 renovável. O que é o 24/7 renovável? 24 horas, 7 dias por semana, gerando energia sem parar, né? Auxiliando e provendo a condição necessária para que as outras fontes renováveis entrem e sejam estáveis ao sistema. Essa é uma função que poucas empresas no mundo têm, e toda vez que a gente fala isso fora do Brasil, outros países que buscam a transição energética se impressionam com essa capacidade de gerar 24/7 renovável, né? Então, é essencial para um desenvolvimento da transição energética de um país ter essa característica de estabilidade, resiliência e confiabilidade dos sistemas elétricos. A Eletrobras ela traz toda essa característica de habilitar isso ao país, né?
E uma das condições é ter um sistema interligado, ser grande parte do sistema interligado nacional com a gente. Ou seja, são, como eu falei, 75 mil quilômetros de linha de transmissão, mais de 350 subestações em todos os estados do país, né, interconectando todo o Brasil. Obviamente que isso, com essa dimensão continental que a Eletrobras tem, como o país também tem, a gente se envolve muito nas comunidades. E cada região brasileira, ela tem a sua característica das pessoas, etnias e tudo mais, e a gente tem que se adequar e entender a necessidade de cada uma dessas características. Então, quando você vai lá no norte, onde a gente tem uma presença massiva, com as grandes hidrelétricas Tucuruí, Santo Antônio, a gente tem uma presença muito forte, um relacionamento muito forte com as etnias indígenas, que são mais de 30 etnias indígenas que a gente se relaciona, né? Isso é muito interessante, inclusive com projetos, obviamente que muitas dessas etnias elas estão isoladas, elas estão desconectadas do sistema, né? E a gente desenvolve alguns projetos, por exemplo, os microgrids, né, de sistemas isolados, onde tem uma bateria, painéis solares, onde eles provêm energia para essas comunidades, né? Por exemplo, a etnia do Ariatuari, que hoje tem lá um microgrid disponível para eles. E aí você vai também aqui mais para o Nordeste, né, com nossas usinas aqui da Chesf, Paulo Afonso, Sobradinho, Itaparica, Boa Esperança. A gente tem um relacionamento muito forte aí com a comunidade quilombola, né? Então, a comunidade quilombola, essa relação, muitas vezes as grandes linhas de transmissão que passam por esses estados, às vezes, de certa forma, entram nas comunidades, e a gente tem que ter essa boa relação com essa comunidade. E aí você tem todas as características no Sudeste, Centro-Oeste, Sul, que a Eletrobras, ela hoje tem 850 programas de relacionamento, programas de comunidades ativos, com mais de 15 milhões de reais sendo colocados todo ano para desenvolver esses programas. É interessante que, no período pós-privatização, a gente tem 3 grandes programas, que são os fundos regionais, né? Isso é um investimento que a Eletrobras faz. O Fundo Regional de Desenvolvimento, o Fundo Regional de Desenvolvimento da Amazônia, o Fundo Regional de Desenvolvimento do São Francisco e o Fundo Regional de Desenvolvimento de Furnas, da Bacia de Furnas. Esses fundos regionais são obrigações que a Eletrobras tem, pós-privatização, de colocar aí para o desenvolvimento. Então, por exemplo, no Fundo de Desenvolvimento do Desenvolvimento da Bacia do Sudeste, a gente está desenvolvendo redução de melhoria do rio Tietê na questão da navegabilidade. Então, isso é um dos pontos que a gente atua. A questão do São Francisco, que hoje está sendo tão afetado por todo o assoreamento do rio e tudo isso aí. Então, a gente também está investindo pesado nesses temas e buscando projetos na comunidade que desenvolvam e tenham acesso a esse dinheiro dos fundos regionais. É bem interessante essa atuação, e a Eletrobras, ela, como provedor de desenvolvimento para o país, atua com muita força. Obrigada, Ítalo. A governadora, inclusive, tinha falado, né, é sempre um desafio, porque na transmissão você exporta, né, e a senhora dizia, né, como exporta a energia, mas
como é que você trabalha com aquela comunidade que está exportando a energia, né? Então, nasceu ali, mas está transportando a energia. E aí eu acho que a união entre o público e o privado, né, Luz para Todos e outras iniciativas que existem, são fundamentais, porque não é pelo preço da transmissão que justifica uma comunidade não estar, né? Então, eu vejo, e eu sou também conselheira em algumas empresas, aí, o esforço para que essa união você tenha energia, e energia barata, acessível para toda a comunidade, né? Já foi o tempo em que você tinha só a questão econômica para estar justificando. Se está gerando energia, tem que ser beneficiado por ela, e aí o setor público e privado juntos podem estar proporcionando isso. Solange, você foi mencionada uma porção de vezes aqui, por todos aqui, e aqui no Nordeste, particularmente, né? Solange é pernambucana, mas no Nordeste inteiro a Neoenergia tem geração, distribuição, comercialização, né, 25 anos já operando, e dessa nova fronteira, né, e a gente está falando de offshore, hidrogênio verde, acho que tem um memorando de entendimento aí com o Rio Grande do Norte. Qual é, do ponto de vista assim, do investidor, o que você acha que são os principais desafios para que isso, esse nosso ambição de estar mantendo em alto nível a nossa matriz energética renovável, mas aumentá-la ainda mais? O que você acha, do ponto de vista do investidor, quais são as oportunidades e os desafios? Solange. Bom dia, Marina. Bom dia a todos, bom dia, governadora. É um prazer estar aqui, né? O amor da gente com o Nordeste é antigo, né? Faz 26 anos já. A Neoenergia está presente em 18 estados do Brasil, mas prioritariamente no Nordeste. A gente fornece energia para 40 milhões de pessoas, né? Então, o Rio Grande do Norte é um dos estados que a gente tem um relacionamento mais forte, porque foi aqui que foi a primeira usina eólica do Brasil, Rio do Fogo, quando a gente fez naquela época o que estamos fazendo agora com a energia offshore, que era a partir do zero. Como é que faz a regra, como falou aqui, para essa questão? Como é que a gente desenvolve? O que é que precisa ter para esse ambiente de investimento acontecer, né? Eu acho que esse é um desafio. Nós, em nossa história, a gente aposta exatamente isso: energia renovável, redes, que é muito importante também falar de redes. O Ítalo falou um pouco aqui, não só a transmissão como a distribuição, porque nada dessa transformação não acontece se a gente não tiver, para a eletrificação da economia, a rede também, que eu costumo dizer que é a espinha dorsal, né? O maior legado que eu acho que a gente deixa enquanto investidor privado, e quando eu penso assim, como disse a governadora, a gente só faz tudo junto, não adianta, é exatamente sentar junto e ver de que forma que a gente consegue viabilizar, né? Hoje eu vejo o papel não só das empresas, como dos bancos. Nós conversávamos ontem um pouco sobre isso, papel super pioneiro, porque lá atrás o Parque do Rio do Fogo veio de uma política pública, que era o Proinfra. Como o Brasil também tem diversas outras políticas públicas extremamente importantes. O Luz para Todos, gente, ligou 1 milhão de pessoas só a Neoenergia, fora todas as outras empresas. A tarifa, porque uma das grandes coisas quando a gente fala de transição energética, tudo, e de justiça, eu falo sempre da acessibilidade, que a governadora mencionou aqui. O povo precisa conseguir pagar a tarifa. Como é que a gente faz para o cara do baixa renda ter acesso a essa energia maravilhosa, renovável, né? De novo, tem uma política pública importante, que é a política do baixa renda, né? E que efetivamente consegue. E a gente consegue também tirar gente da pobreza energética. A Marina mencionou aqui sistemas isolados, por exemplo. A gente tem um exemplo recente, Xique-Xique, na Bahia, que é um sistema solar com bateria, que, se a gente fosse levar linhas até lá, ficava impagável quase no contexto geral. Essa questão, a nossa matriz, a Neoenergia, no caso, é 90% renovável, não é SEMI, tem uma térmica, que é a Térmica Pernambuco, que é uma térmica da época do prioritário, e que agora está até sendo retomada diante da necessidade do sistema até
de atender essa questão da intermitência, que quando a gente fala de energia renovável, é um potencial absurdo, né, que o Brasil tem. Como Marina comentou aqui na abertura, a gente tem um potencial absurdo de energia renovável e de soluções baseadas na natureza. Então, o Brasil tem esse potencial. O desafio é um pouco do que a governadora falou. Como é que a gente transforma isso para o consumidor final? Como é que eu digo que uma caneta feita no Brasil, ela vale mais porque ela é produzida em energia renovável? Como é que a gente traz para o Nordeste do Brasil a carga? Porque hoje, quando a gente vai, nós que estamos tentando fazer projetos, a gente tem na energia, fora, a gente tem cerca de 4,5 giga implantado e tem mais 5,3, governadora, trabalhando para implantar e várias questões. E onde é que está o mercado, né? A geração distribuída meio que comeu um pouco desse mercado, e aí eu acho que é um pouco uma política de um subsídio muito elevado que está desequilibrando esse mercado. Os parques hoje estão sem conseguir chegar, tem projeto, tem recurso, mas não tem mercado para isso. Então, eu acho que assim, uma das grandes oportunidades para o Nordeste, o desafio, é trazer carga para cá. Então, a gente trabalhar para trazer grandes cargas que valorizem a energia renovável. Exemplo, data center, por exemplo. Nós estamos conversando sobre isso para tentar trazer, porque a gente tem a energia do lado de cá e a carga no Sudeste, né? Então, como é que a gente faz essa conexão? Vamos trazer para cá, que eu acho que é a melhor forma da gente efetivamente conseguir trazer esse desenvolvimento. Então, assim, eu acho que como localização estratégica para, inclusive, exportar, como a senhora falou, quer dizer, o Nordeste é um local muito especial para isso. Tem o desafio da infraestrutura, inclusive nessa parte do offshore, Marina, a gente está trabalhando aqui, tentando mostrar um pouco da experiência da Iberdrola, né, que é o acionista controlador da gente, que já tem 2 gigas de offshore implementado, tem 3 em construção, tem cerca de 30 no mundo que conhece isso, porque a indústria offshore, ela não vem só para produzir energia, ela vem para desenvolver um monte de outras coisas ao redor. Então, de fato, traz um benefício grande, mas é uma coisa de médio prazo, porque a gente não pode esquecer que a gente tem também parques onshore a um preço muito mais competitivo. E a gente tem essa barreira do custo da energia. Como é que a gente vai passar esse ponto para as outras questões? Mas, assim, falando um pouco também, então, a gente tem trabalhado, Marina, a gente entende que o Brasil tem esse potencial, porque, assim, é um país abençoado por Deus, ninguém tem dúvida. A inveja que, como citou a governadora ontem, o pessoal da Dinamarca, você tem vento muito bom, os espanhóis ficam loucos, né? Porque o fator de capacidade da gente de onshore aqui é igual ao offshore na Inglaterra, né? Então, realmente, são extremamente positivos. Mas, assim, falar um pouco também da oportunidade, você me perguntou desafios e oportunidades, né, Marina? Em termos de oportunidade, eu acho que a gente tem muito grande, assim, essa questão de desenvolver mercado de trabalho, né? Essa é outra, certamente a governadora deve ter isso na cabeça, como é que a gente desenvolve a mão de obra da gente. Então, a Neoenergia tem uma pegada muito forte em desenvolver nos territórios que atua a mão de obra. Um exemplo de muito sucesso que me deixa muito orgulhosa é a Escola de Eletricistas, que a gente já formou 6.000 eletricistas, dos quais 75% a gente contrata para a gente e deixa uma parte, o mercado absorve a outra parte, dos quais, governadora, 1.000 mulheres. A senhora sabe que acompanha aqui no Estado também. Era um tabu enorme, e a gente conseguiu, na época até que eu era presidente da empresa, começamos com essa história da Escola de Eletricistas de Mulheres, e é um legado assim, muito importante para a comunidade, né? E outra coisa, eu acho que não tenho dúvida, assim, durante a construção dos parques, nós temos os empregos gerados, a responsabilidade de desenvolver fornecedores locais. Quer dizer, 40%, 50% da mão de obra, pelo menos, ser local. Isso é bastante importante. E certamente a Elber, que eu já vi aqui, deve comentar mais tarde aqui, a transformação que esses projetos trazem no local. É lógico que tem desafios, mas a transformação é clara, é um IDH melhor,
né? São várias questões aí que a gente vê com bastante facilidade, né? Então, qual a parte das empresas nisso aí? Já se foi a época que a empresa só dava valor acionista, né? Empresa hoje tem que olhar a comunidade, tem que dar esse retorno que a gente chama do dividendo social. O papel, estou vendo o Gabriel aqui, o papel dos bancos, também do BNB, é enorme, né? Hoje a Neoenergia tem boa parte dos seus financiamentos verdes, onde tem condições, por exemplo, o IFC, o BEI, tem contratos que têm até quantidade de eletricistas treinados, por exemplo, né? Fora as metas mais comuns de carbono, etc. Então, de fato, os bancos como indutores, porque o investimento que a gente vai precisar para o mundo de renovável vai precisar triplicar. E aí, é muito dinheiro. Mas esse dinheiro vem como? Vem através de financiamentos, né, com as questões. Em alguns desses lugares onde tem mais energia renovável, quando você olha para a África, por exemplo, não tem as condições para os financiamentos acontecerem. Então, a gente tem que ser criativo, né? Agora mesmo, o secretário-geral da ONU encomendou um relatório que deve sair agora em setembro, de iniciativas criativas, inovadoras, né, no setor financeiro para esses financiamentos. O BNDES, eu acho que a Luciana vai estar aqui também falar, por exemplo, do Blend Finance, né, onde o banco acopla aí alguma coisa a mais para as comunidades. Então, assim, eu acho que é uma oportunidade única no Brasil. Offshore é uma nova fronteira que a gente tem aí na frente e temos que olhar, e o futuro se constrói agora. Não adianta, a gente tem muita coisa para fazer, mas o Brasil, eu diria que eu daria prioridade a trazer o mercado. E quanto a isso, governadora, conte com a gente vai estar aqui, como sempre, focada em desenvolver o Nordeste, e, assim, essa é uma oportunidade que o Nordeste não pode perder. Então, acho que é muito importante a força dos governadores do Nordeste nisso aí, né? Existem outras questões de operar o sistema. Eu hoje estou como presidente do Conselho do ANS, que opera o sistema lá, as linhas de transmissão, e acompanho bem de perto essa questão da intermitência, da dificuldade, porque não é fácil, né, você ter esse desbalanço da intermitência. Mas, se a gente trouxer carga para cá, isso vai ajudar muito e vai ter um legado muito importante para o Nordeste. Mas aí, Marina, eu acho que offshore, não só offshore, como hidrogênio verde, a gente está olhando como soluções verdes, quer dizer, as empresas estão muito focadas nisso também. A gente precisa, cada um, a meta não é só da governadora, não é só do presidente Lula, não é só de cada país, é das empresas. Cada empresa tem que ter uma solução importante para ele. Até porque, se não fizer, não vai estar daqui a mais de 30 anos, que eu espero que a gente esteja aqui, viu, governadora? Obrigada. Obrigada, Solange. Tem um senso aí de oportunidade, né, Aldemir, que está todo mundo falando, e o Banco do Nordeste, com histórico, né, impressionante que tem, a experiência que tem, acho que tem essa percepção muito clara que temos uma grande vantagem comparativa, mas eu ouvi de vários de vocês grandes iniciativas, mas talvez falte, assim, um planejamento maior que o CEBEDES, o Conselho Empresarial, pode estar ajudando, né? A gente está sempre conversando e buscando esse match aí, essa união entre as empresas, subsidiando para o governo federal nas suas políticas, como o plano de transformação ecológica, mas, sem dúvida, o desafio, quando a gente fala de tudo isso, é o investidor. Como é que está sendo olhado o que, por exemplo, nessa neoindustrialização que, né, a governadora falava, você falava, e ontem no nosso jantar, né, o hidrogênio verde, como é que a gente pode contribuir, como é que a gente pode dar um salto, garantir a posição que tem, mas dar um salto que o Brasil precisa nessa nova neoindustrialização. E também, acho que esse é um ponto importante, que também o Banco do Nordeste olha muito, tem um histórico grande, que é não só olhar os grandes investidores, mas como é que olha também a comunidade local, os pequenos investidores, como é que atua aí. Queria ouvir um pouquinho de você, esse novo momento aí, Aldemir. Olha, Marina, eu acho que a gente até tem
Gostei, Solange, da sua fala, com uma coisa interessante. Você tem fala da mesma coisa que a gente, com uma linguagem com uma nomenclatura um pouco diferente. O Banco do Nordeste, ele é um dos grandes atores, né, do financiamento desse movimento de geração de energia renovável. Em grandes números, de 2018 para cá, a gente financiou 40 bilhões. Mais de 90% disso de geração centralizada e o resto de geração descentralizada. Como habitualmente um banco não financia o projeto integralmente, porque participa com recurso do FNE e a gente funciona mais como redutor do custo do capital, entrando com parte do projeto, o volume de investimento deve ter sido 2 a 3 vezes maior do que o que a gente participou. Mas o banco, ele não quer ser apenas o financiador da geração, e aí dialoga com o que a governadora disse, dialoga com o que você disse. Nós não queremos ser apenas o financiador da geração de energia elétrica. Aquilo que você chama, acertadamente, nós precisamos trazer carga para o Nordeste, né? No sentido de que você precisa ter o consumo da energia aqui, e que a governadora também diz, olha, nós precisamos, né, aumentar o consumo aqui, não é que vai diminuir a exportação, mas você ter menos dependência da exportação. Já sabemos, estamos vivendo que é um problema de você ter exportação agora, de você ter excesso de geração, você não ter o consumo local, e você ter travas na transmissão, sabemos o que isso significa. Então, nós não queremos ser apenas a geração. Vocês chamam de trazer carga, a gente chama de que a gente precisa diversificar a economia da região, que a gente precisa tornar a economia mais complexa, que a gente precisa agregar valor à produção local. Isso tudo é trazer carga, é trazer data center, que é um grande consumidor de energia, que já tem uma vantagem grande, que é a entrada dos grandes cabos submarinos lá para Fortaleza. A entrada dos cabos submarinos, a principal entrada dos cabos submarinos do Brasil e da América do Sul é pelo Nordeste. Então, já tem uma proximidade, já tem uma geração, você já reduz os custos de transmissão, mas há uma outra grande potencialidade da região. O Nordeste não tem produção, não é potencial apenas nessa geração de energia elétrica, mas nós temos um grande potencial em biocombustíveis. Nós temos aqui o pessoal do banco, e a gente sabe o que está chegando de projetos lá, por exemplo, para a geração de álcool a partir do milho. Você vai ter uma leva de investimentos aí, que é você agregar valor à produção aqui. Você sabe o que é que tem de investimentos, por exemplo, na indústria automobilística aqui da região. Imagine que a Stellantis vai investir ali 13 bilhões em Goiânia. A BID mais 6, 7 bilhões em Salvador. O que isso? O setor mineral, os minerais estratégicos, você pega os minerais estratégicos do Brasil para a produção, por exemplo, de baterias ou outras áreas, está do norte de Minas para cima, que é a área de atuação do Banco do Nordeste. Então, nós temos um potencial, inclusive, na área não renovável. Margem equatorial, metade do território da margem equatorial está em bacias do Nordeste, a bacia Potiguar, Barreirinhas, tá, do Maranhão para cá. Então, você tem um potencial ainda nisso. Biogás, outra área que a gente está financiando, acho que a gente aprovou hoje, inclusive lá no banco, financiamento de uma planta de biogás lá em Pernambuco. Então, você tem um potencial de crescimento da economia do Nordeste significativo. Então, o nosso grande desafio é o que você chama de trazer carga, a gente chama de diversificar, de complexificar, de agregar valor a essa energia. E nós queremos agregar valor em 2 sentidos. Nós queremos agregar valor a montante, né? E aqui a gente conversa muito com o Elber. O setor eólico, ele internalizou bem. Nós precisamos avançar nas placas solares. Tá? Hoje, você financia os parques solares, boa parte da dinamização daquele financiamento vaza, porque a maioria das placas solares são importadas. Então, há um grande desafio de internalizar os equipamentos solares. E eu estou dizendo que não basta internalizar no Brasil, tem que ter internalizado também no Nordeste, para que a gente reforce a carga e a diversidade.
Então, e agregar valor à energia para frente. E quando a gente falar também de hidrogênio verde, um desafio, a gente tem falado muito na geração de hidrogênio verde, mas a gente precisa começar a discutir e avançar da discussão da produção de equipamentos para geração de hidrogênio verde, para a gente não virar aquilo que viramos na energia solar. Grande produtor de energia solar, com a tecnologia toda vinda de fora. Então, a gente precisa discutir também a questão da geração de equipamentos para o hidrogênio verde e depois a agregação de valor disso. E a parte, por exemplo, de baterias. Nós temos uma das grandes líderes de produção de baterias no Brasil, está no Nordeste, que é o pessoal do Grupo Moura. Todo mundo conhece baterias Mouras. Então, a gente precisa avançar para as baterias de veículos elétricos e para outras modalidades de bateria. Então, nós temos todo um desafio que o banco quer participar desse processo, de trazer carga, né, para o Nordeste. E aí nós temos também um outro grande desafio, que é trazer esse desenvolvimento para as comunidades locais. Esse é um outro, e esse é um grande chamamento também que a gente faz no banco, e você tem razão, as instituições financeiras, elas são centrais nesse processo. A gente no banco está captando cada vez mais recursos de institutos multilaterais, a gente já captou da AFD, estamos em discussão com o BID, estamos em discussão com o Banco Mundial, $500 milhões para a descarbonização da indústria do Nordeste, estamos em discussão com o NDB de mais $500 milhões, temos operação com o BEI, temos discussão com o KfW, e um dos pontos é que esses recursos, quando voltados para energias renováveis, os requisitos de monitoramento dos impactos vão ser muito mais elevados. Então, as empresas que atuam no segmento precisam estar prontas, porque as instituições financeiras vão elevar cada vez mais esses requisitos de cumprimento de questões legais. Vocês têm um bonde verde, né? Vocês não têm um bonde verde que vocês lançaram? O Banco do Nordeste vai, em breve também, o Banco do Nordeste já fez o framework para lançar um bonde verde, um bonde social, né? Mas se a gente lançar nessa área de financiamento verde, saberemos que a régua de acompanhamento dos projetos será muito mais alta. Então, as empresas, e olha que aqui está a nata das empresas brasileiras nessa área, né? Você tem Iberdrola, você tem Eletrobras, Equinor, Vale, quem que tem mais aqui? Nestlé, o BID está por aqui ou é o Banco Mundial que está aqui? O BID está aqui, BNDES está aqui. Então, você tem um público aqui prioritário, mas é preciso compreender que esses são os requisitos cada vez maiores. E nós, no banco, estamos dispostos também a chamar uma outra discussão, que é a discussão da gente trabalhar com recursos não reembolsáveis. A gente está dispostos a aportar recursos não reembolsáveis nossos e fazer parceria com as empresas nesse sentido para beneficiar as comunidades locais. E uma das coisas que a gente precisa fazer é, todo mundo tem ação, mas às vezes as ações estão pulverizadas. É a gente começar a fazer juntos, talvez, ações estruturadas, juntando aí, juntando recursos reembolsáveis, recursos não reembolsáveis, juntando um pouquinho nosso, um pouquinho de vocês, e a gente trazer também o desenvolvimento social para as comunidades locais. Não basta apenas a geração, as empresas precisam ter certeza disso, não basta apenas a geração de energia verde, não é suficiente. É preciso ir além e entrar na discussão do desenvolvimento social. E não estamos falando apenas de compensações ambientais. Compensações ambientais é o mínimo, é o básico, é o obrigatório. É preciso ir além das compensações ambientais e é preciso, para ser verde, ir além da geração de energia renovável. Esse é um dos nossos grandes desafios, mas o banco quer ser parceiro de vocês nesse processo. Obrigada, Aldemir. Eu fico muito feliz aqui com as colocações do painel. Existe uma inquietação por um senso de urgência, com a necessidade, reconhecimento de que a gente
fez muito, mas que tem muito para fazer e tem um salto a ser dado. Falamos da questão social, mas também das oportunidades econômicas que estão colocadas, da complexidade, do adensamento tecnológico, de como é que a gente eleva esse patamar, trazendo também prosperidade para o nosso povo. Já extrapolamos o tempo, estou olhando ali a cara da Daniela, já extrapolamos o tempo, mas eu vou pedir rapidamente que vocês façam considerações finais, cada um de vocês, o mais rápido possível. Pensando na COP30, né, no ano que vem, em novembro do ano que vem, o que deve ser, o que definiria o nosso sucesso na COP30? Qual deve ser o nosso legado? O que a gente pode estar aproveitando? E considerações finais, mas rapidinho, por favor. Começa com Solange. Como você falou, né, a COP da ambição, né? E o Brasil tem um desafio enorme, que é manter, falar de energia renovável, falar de soluções baseadas na natureza, que é o que a gente tem para dar, mas tem que continuar com walking away from fossil fuels. Porque no mundo, simplesmente, a gente só contribui com 5% do carbono, né, no mundo, mas o mundo todo precisa caminhar nessa direção. Então, é uma chapa quente que eu diria que o Brasil está, vai ter que usar de toda a sua habilidade para desenvolver essa questão. E, assim, o governo tem tido uma postura muito protagonista. Aí eu vejo o próprio presidente, o ministro de Minas e Energia também, muito forte, que assim, é a hora e a vez da gente. Agora, como é que a gente transforma de novo a energia renovável que a gente tem para um benefício agregando valor ao mercado brasileiro? Eu acho que esse é o grande desafio. Soluções baseadas na natureza, a mesma coisa. A Neoenergia agora mesmo entrou numa empresa, junto com a Iberdrola, que chama Carbon to Nature, que é exatamente para pegar essas áreas degradadas e colocar isso aí, que depende do quê? Do mercado de carbono. Marina é minha grande ídola do mercado de carbono, que faz 10 anos que ela fala disso, vamos ver se a gente finalmente concretiza. Mas eu acho que é uma oportunidade rara que o Brasil tem, que não pode perder, e a gente tem que, como é que se diz, não basta ter iniciativa, tem que ter acabativa nessas coisas, eu diria isso. Marina, para ser breve, eu queria fazer minhas as palavras da Ana Tônia, que foi o seguinte: o nosso mandato é fazer com que as NDCs deixem vivas o objetivo de alcançar ou limitar o aquecimento a 1,5 graus, mas mais do que isso, mais do que deixar vivo, a gente tem que deixar concreto, tem que ter um plano de implementação. Acho que o nosso grande desafio para a COP do ano que vem é esse. E nosso compromisso, enquanto agente importante nesse processo também, é garantir responsabilidade em todas as nossas operações, minimizando o nosso impacto ambiental em todos os ângulos e contribuindo para que essa transição seja, de fato, justa e inclusiva, respeitando o direito de todas as pessoas que são direto ou indiretamente impactadas pelas nossas atividades. Então, a Equinor se propõe a ser realmente um parceiro do Brasil por muito tempo, aí, contribuindo com esse processo aqui também. Governadora. Bom, rapidamente aqui nas considerações finais, Marina, me permita, aqui, enquanto governadora, renovar aqui a minha mensagem, primeiro, do quanto nós precisamos cada vez mais aprofundar esse diálogo, poder público, com as empresas e com a iniciativa privada. E os senhores sabem porque que eu reforço isso. Dado exatamente o desafio que a gente tem de mitigar os impactos e levando em consideração exatamente a vida das pessoas que lá estão, né? E isso nós teremos êxito se fizermos através de um diálogo com muita transparência, um diálogo com muito senso de responsabilidade e de empatia. E isso é possível. É possível, a gente precisa avançar. Aqui mesmo no Rio Grande do Norte, recentemente nós tivemos um belo exemplo, quando uma empresa investidora aqui no nosso estado, com a participação do governo do estado, através da Secretaria de Recursos Hídricos, fez um importante investimento na área onde eles atuam, levando, por exemplo, água para mais de 3.000 pessoas. Comunidade indígena aqui no Mato Grande, lá do Amarelão. Isso é apenas um exemplo.
Porque, como o Aldemir disse aqui, não se trata mais da gente olhar só a compensação do ponto de vista ambiental, isso está na lei. Nós precisamos ir além, Solange, para a compensação do ponto de vista social, né? E essa compensação do ponto de vista social, ela será saudável na medida em que essa compensação se dê olhando lá os impactos que os investimentos nessa área traz para a vida das pessoas, seja quilombola, seja a comunidade indígena, seja os pequenos produtores, etc. Então, eu queria aqui deixar essa mensagem para os senhores, dizer aos senhores que aqui no Rio Grande do Norte tem um governo aberto, um governo que entende, inclusive, que quem gera emprego é a iniciativa privada. Portanto, um governo de diálogo permanente para que a gente possa exatamente avançar. E segundo, aqui também deixa uma mensagem, está entendendo, desafiadora, mas de otimismo. O Brasil é outro. O Brasil voltou no sentido de que, por exemplo, hoje a gente é respeitado lá fora. Em 2019, o Consórcio Nordeste fez uma agenda pela Europa e as dificuldades foram imensas. Eu liderei essa agenda agora enquanto presidente do Consórcio Nordeste, com os 9 governadores, 3 países da Europa por onde a gente andou, e a recepção foi uma coisa extraordinária. Olhando exatamente o potencial que o Nordeste tem, chegamos lá unidos, 9 governadores, quase 55 milhões de habitantes, mostrando unidade, mostrando um potencial exatamente que nós temos, e o mais importante, em sintonia com o governo nacional, o plano de transformação ecológica, a nova indústria. Então, isso é muito importante. Quando nós, por exemplo, no Consórcio Nordeste lutamos, e muito, agora desde 2023, para retomar a expansão das linhas de transmissão, você sabe disso. Passamos um período anterior com esse processo travado, e ao mesmo tempo a quantidade de projetos já contratados no Nordeste, como é que nós íamos dar escoamento a isso? Então, assim, vocês vejam que eu fico bem apaixonada com esse tema mesmo, Marina, porque é isso, né? É isso. Eu sempre gosto de lembrar de uma frase de um pensador que diz o seguinte: as gerações presentes serão julgadas pelas gerações futuras pelo que elas fizeram ou deixarem de fazer. Olha o desafio que está colocado exatamente para a nossa geração, né? E esse desafio que a gente quer e está trabalhando para que a gente dê a nossa contribuição, repito, sem esquecer de maneira nenhuma que a transição justa, ela tem que ser sustentável e inclusiva. Se ela não for sustentável nem inclusiva, ela não vai ser essa transição justa que todos nós queremos. Termino mesmo convidando vocês para, em 2025, a gente possa estar aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, celebrando inclusive o alcance da meta da redução das emissões de gases de efeito estufa e avançando cada vez mais rumo a uma economia mais descarbonizada, rumo à COP30. Muito obrigado. Obrigada, governadora. Aldemir, queria suas considerações finais. Talvez eu fuja um pouquinho, mas para ser rápido, eu acho que nós temos uma grande batalha até 2050, e essa batalha é 2050, estou olhando até 2050. E essa batalha é quase diária e anual. Mas, apesar de eu ser otimista com relação a esse processo, eu tenho medo. Há risco, sim, de você ter regressão política no cenário nacional e internacional. Vocês já imaginaram o que pode acontecer nos Estados Unidos dando um pé atrás daqui para frente nessa agenda? Né? França quase que dava. Então, o Brasil passou por um processo de negação disso muito recente. Então, eu acho que é preciso ficar vigilante a isso também. Assim, está dado, é importante, você tem um mundo com outro, mas eu não acho que não está dado, na verdade, eu quero dizer. Ainda esse é um debate, uma disputa política que será permanente.
Não acho que está garantido o cumprimento daquelas metas. Acho que é uma coisa que vai ser construída até lá. É isso, um bom evento para todos. Ítalo. Bom, rapidamente, eu acho que o desafio para a COP30, o mundo está passando por uma reestruturação geopolítica grande, a produção está se movimentando, a produção de bens e consumo está se movimentando no mundo. Eu acho que o Brasil tem que aproveitar essa oportunidade dessa reconfiguração da geopolítica e da produção. Agora, essa produção, ela busca o quê? Ela busca um local que hoje entrega uma geração verde, uma geração de energia verde, e mais do que qualquer outra coisa, um ambiente estável, tecnicamente, estou falando tecnicamente, sistemas elétricos estáveis, resilientes e confiáveis. É isso que essa produção busca. Então, o Brasil tem toda a oportunidade, muito desafio para fazer, restrições, intermitência, precisa construir linha, tudo isso aí. O Brasil precisa estabilizar o sistema e dizer, olha, produção que está se reconfigurando, venha para o Brasil, que aqui você vai ter energia firme, energia limpa e energia que vai garantir o futuro, que a governadora muito bem falou, para as próximas gerações. É isso que a Eletrobras quer fazer para o Brasil. Obrigada, Ítalo. Resumindo um pouco aqui, eu acho que temos que unir esforços, apesar de ser a fala de tanta gente, é a oportunidade percebida por tantos de nós, e o CEBED se propõe a isso, quando fala da transição corporativa, quando fala da sua plataforma Net Zero, a gente tem que ter um plano de ação. Lembrou aí a frase da nossa amiga, né, a Ana Toni, a gente tem que ter um plano de ação e tem que trabalhar, e esse evento é parte disso, dessa busca de consenso. O que é que a gente vai priorizar? O Brasil tem tantas oportunidades que a gente tem que falar o que é que a gente vai priorizar. Qual é o nosso legado, né? Qual é o nosso plano de ação, que tem vários pontos aqui, mas qual é aquele ou aqueles 2, 3 que a gente precisa que seja cumprido? E aí eu acho, Aldemir, que a oportunidade do Brasil, 2050 é para país desenvolvido, para países em desenvolvimento como o Brasil é 2030, 2035, porque a nossa janela de oportunidade é agora, é mais curta. Se a gente não aproveitar justamente a incapacidade que tem os países desenvolvidos de estar cumprindo essa agenda, e a gente não só pode manter 1,5 graus vivo, porque podemos ser ambiciosos para isso, e o mundo tem dificuldade em ser, mas também a gente pode oferecer soluções no curto prazo, e uma delas, inclusive na Caatinga, crédito de carbono, nas nossas áreas degradadas. Então, é isso que é a oportunidade. A nossa oportunidade é, sobretudo, 2030, 2035, e a gente tem que estar unidos aí para isso, e o CEBEDES trabalha junto, e fico muito feliz que o consórcio do Nordeste, de governadores do Nordeste, seja um parceiro, porque é justamente a parceria público e privado que vai fazer com que a gente adote as melhores práticas e consiga chegar nessa priorização que a gente precisa. Obrigada a todas. Muito obrigada, Marina. Obrigada a todos os panelistas. Eu, com meu olhar de jornalista aqui, enxergo nessa discussão uma belíssima reportagem que tem como líder esse protagonismo do Nordeste e também a sinergia, que rima com energia, né? A sinergia entre grandes players do setor energético, setor financeiro, poder público e o CEBEDES fazendo essa costura.